Os papas da Igreja Católica, da metade do século XX aos tempos atuais. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Chegamos ao fim dessa série de vídeos falando sobre os papas da Igreja Católica. Hoje falaremos sobre os papas da era contemporânea, ou seja, os papas da metade do século XX ao papa atual. Vamos para o vídeo. O papado entre João XXIII e Francisco abrange um período de intensas transformações dentro da Igreja Católica e no cenário global. Desde o impacto do Concílio Vaticano II até os desafios da modernidade, os papas dessa era tiveram que lidar com questões como a secularização da sociedade, os avanços tecnológicos, as crises geopolíticas e a necessidade de diálogo interreligioso. A seguir, exploraremos a trajetória de João XXIII a Francisco, destacando seus desafios, conquistas e legados. 261, Papa João XXIII, 1958 a 1963, o Papa do Concílio Vaticano II. João XXIII, apelidado de o Papa Bom, foi um dos pontífices mais influentes do século XX, promovendo uma profunda renovação da Igreja. Convocação do Concílio Vaticano II, 1962 a 1965. Seu maior legado foi a convocação do Concílio Vaticano II, que modernizou a Igreja, promovendo maior participação dos fiéis, diálogo com outras religiões e renovação litúrgica. Encíclica Pacem in Terris, 1963, defendeu os direitos humanos e a paz mundial, condenando a Guerra Fria e os riscos da corrida nuclear. Abertura ao mundo moderno, incentivou o ecumenismo e um papel mais ativo da Igreja na sociedade. João XXIII ou São João XXIII, nascido Ângelo Giuseppe Roncalli, foi Papa de 28 de outubro de 1958 até a data da sua morte, em 1963. Pertencia à ordem franciscana secular e escolheu como lema papal, obediência e paz. Foi eleito Papa no dia 28 de outubro de 1958. Considerado inicialmente um Papa de transição, depois do longo pontificado de Pio XII, ele convocou, para a surpresa de muitos, o Concílio Vaticano II, que visava a renovação da Igreja e a formulação de uma nova forma de explicar pastoralmente a doutrina católica ao mundo moderno. No seu curto pontificado de 5 anos escreveu 8 encíclicas, sendo as principais a Mater et Magistra, Mãe e Mestra, e a Pacem in Terris, Paz na Terra. Devido à sua bondade, simpatia, sorriso, jovialidade e simplicidade, João XXIII era aclamado e elogiado mundialmente como o Papa Bom ou o Papa da Bondade. Mas, mesmo assim, vários grupos minoritários de católicos tradicionalistas acusavam-no de ser maçom, radical esquerdista e herege modernista por ter convocado o Concílio Vaticano II e promovido a liberdade religiosa e o ecumenismo. Faleceu no Vaticano em 3 de junho de 1963 aos 81 anos. Foi declarado beato pelo Papa João Paulo II no dia 3 de setembro de 2000. É considerado patrono dos delegados pontifícios e a sua festa litúrgica é celebrada no dia 11 de outubro. Foi canonizado em 27 de abril de 2014, Domingo da Divina Misericórdia, juntamente com o também Papa João Paulo II. A missa de canonização foi presidida pelo Papa Francisco e concelebrada pelo Papa Emérito Bento XVI. 262, Papa Paulo VI, 1963 a 1978, o Papa da implementação das reformas. Paulo VI foi o responsável por concluir o Concílio Vaticano II e implementar suas diretrizes. Reformas litúrgicas, introduziu a missa em língua vernácula, substituindo o latim, tornando-a mais acessível aos fiéis. Diálogo com outras religiões, encontrou-se com o patriarca ortodoxo Atenágoras I, promovendo o fim de séculos de hostilidades entre católicos e ortodoxos. Encíclica Humanae Vitae, 1968. Proibiu o uso de contraceptivos artificiais, gerando controvérsia dentro da Igreja. Paulo VI, nascido Giovanni Battista Enrico Antônio Maria Montini, foi o sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana,
e soberano da Cidade do Vaticano de 21 de junho de 1963 até a data de sua morte, em 1978. Sucedeu ao Papa João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II, e decidiu continuar os trabalhos do predecessor. Promoveu melhorias nas relações ecumênicas com os ortodoxos, anglicanos e protestantes, o que resultou em diversos encontros e acordos históricos. Foi eleito Papa em 21 de junho de 1963, na sequência da morte do Papa João XXIII. Sendo o primeiro Papa a viajar de avião, fez viagens, entre outros locais, a Jerusalém, o primeiro depois de Pedro, Índia, a ONU, a Portugal, em 13 de maio de 1967, Santuário de Fátima, Turquia, Colômbia, Suíça, Uganda, Filipinas e Austrália. Concluiu o Concílio Vaticano II que tinha sido iniciado pelo Papa João XXIII, implementando posteriormente as suas reformas e medidas inovadoras que visavam renovar a Igreja Católica. Paulo VI faleceu em Castel Gandolfo, Itália, em 6 de agosto de 1978 aos 80 anos. 263, Papa João Paulo I, 1978, o Papa do Sorriso. João Paulo I teve um pontificado extremamente curto, de apenas 33 dias, mas conquistou o carinho dos fiéis, por sua humildade e simplicidade. Quebra de protocolos, recusou a coroação papal tradicional, e adotou um estilo mais próximo do povo. Morte misteriosa, seu falecimento súbito gerou diversas teorias, embora a causa oficial tenha sido um ataque cardíaco. Papa João Paulo I, nascido Albino Luciani, foi chefe da Igreja Católica e soberano da Cidade do Vaticano de 26 de agosto de 1978 até sua morte, 33 dias depois. Seu papado está entre os mais curtos da história papal, resultando no mais recente ano de 3 papas, e o primeiro a ocorrer desde 1605. João Paulo I continua sendo o mais recente papa nascido na Itália, o último de uma sucessão, que começou com Clemente VII em 1523. Antes do conclave de agosto de 1978 que o elegeu, ele expressou seu desejo de não ser eleito, dizendo aos próximos que ele recusaria o papado. Ao ser eleito pelos cardeais, ele sentiu-se na obrigação de dizer sim. Ele foi o primeiro pontífice a ter um nome duplo, escolhendo João Paulo em homenagem a seus 2 predecessores imediatos, João XXIII e Paulo VI. Ele explicou que estava em dívida com João XXIII e com Paulo VI por nomeá-lo bispo e cardeal, respectivamente. Além disso, ele foi o primeiro papa a adicionar o número régio 1, designando-se primeiro. João Paulo I faleceu no Palácio Apostólico, no Vaticano, em 28 de setembro de 1978 com 65 anos. Ele foi declarado um servo de Deus por seu sucessor, João Paulo II, em 23 de novembro de 2003, o primeiro passo no caminho para a santidade. Papa Francisco confirmou sua virtude heróica em 8 de novembro de 2017, e o nomeou como venerável. O Papa Francisco celebrou a beatificação em 4 de setembro de 2022. 264, Papa João Paulo II, 1978 a 2005, o Papa da globalização e da queda do comunismo. João Paulo II foi um dos papas mais influentes e carismáticos da história, marcando profundamente a Igreja e o mundo. Primeiro Papa polonês, foi o primeiro não italiano em mais de 450 anos, trazendo uma perspectiva diferente para a Igreja. Atuação na queda do comunismo, teve um papel fundamental na queda da cortina de ferro, incentivando a resistência pacífica contra os regimes comunistas, especialmente na Polônia. Encíclica Evangelium Vitae, 1995, reafirmou a defesa da vida contra o aborto e a eutanásia. Viagens e evangelização, realizou mais de 100 viagens internacionais, levando a mensagem da Igreja a milhões de pessoas. Atentado de 1981, sobreviveu a uma tentativa de assassinato na Praça de São Pedro, e perdoou publicamente seu agressor.
João Paulo II, também chamado de São João Paulo II, Magno, nascido Karol Józef Wojtyła, foi o Papa e chefe da Igreja Católica de 16 de outubro de 1978, até a data de sua morte, em 2005. Teve o terceiro pontificado mais longo da história, durando 26 anos, 5 meses e 17 dias, depois dos Papas São Pedro, cujo pontificado durou cerca de 37 anos, e Pio IX, que pontificou por 31 anos. Foi o único Papa eslavo e polaco até a sua morte, e o primeiro Papa não italiano, desde o neerlandês Adriano VI, em 1522. João Paulo II foi aclamado como um dos líderes mais influentes do século XX. Teve um papel fundamental para o fim do regime comunista na Polônia, e talvez em toda a Europa, bem como significante na melhora das relações da Igreja Católica com o judaísmo, Islã, Igreja Ortodoxa, religiões orientais e a comunhão anglicana. Apesar de ter sido criticado por sua oposição à contracepção e à ordenação de mulheres, bem como o apoio ao Concílio Vaticano II e sua reforma das missas, e pela forma como lidou com o abuso sexual de menores no seio da Igreja, também foi considerado um dos papas mais destacados dos tempos modernos. Foi um dos líderes que mais viajaram na história, tendo visitado 129 países durante o seu pontificado. Sabia se expressar em italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, português, ucraniano, russo, servo-croata, esperanto, grego clássico e latim, além do polaco, sua língua materna. Como parte de sua ênfase especial na vocação universal à santidade, beatificou 1.345 pessoas, e canonizou 483 santos, quantidade maior que a de todos os seus predecessores juntos, em 5 séculos. Em 2 de abril de 2005 morreu devido à sua saúde débil, e o agravamento da doença de Parkinson. Em 19 de dezembro de 2009, João Paulo II foi proclamado venerável pelo seu sucessor papal, o Papa Bento XVI, e proclamado beato em 1 de maio de 2011, também por Bento XVI, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Em 27 de abril de 2014, numa cerimônia inédita presidida pelo Papa Francisco, e com a presença do Papa Emérito Bento XVI, foi declarado santo, juntamente com o Papa João XXIII. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 22 de outubro. 265. Papa Bento XVI, 2005 a 2013, o Papa teólogo e conservador. Bento XVI, conhecido por sua profundidade teológica, adotou uma postura mais tradicional e enfrentou desafios internos na Igreja. Crise dos abusos sexuais. Enfrentou escândalos de abuso sexual na Igreja, iniciando medidas para combater o problema. Diálogo com outras religiões. Buscou um entendimento com o Islã, mas gerou polêmicas com declarações sobre o profeta Maomé. Renúncia histórica. Em 2013, foi o primeiro Papa em quase 600 anos a renunciar ao cargo, citando fragilidade física e mental. Bento XVI, nascido Joseph Aloysius Ratzinger, foi o Papa da Igreja Católica e Bispo de Roma de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, quando oficializou a sua abdicação. Posteriormente foi Papa Emérito da Igreja Católica. É considerado, no catolicismo, um dos maiores teólogos da história. Autor de inúmeras obras, Ratzinger também se destacou no combate ao marxismo, a ideologias e a teologia da libertação, considerada por ele inimiga da Igreja e das Escrituras. Desde sua renúncia era bispo emérito da Diocese de Roma. Foi eleito, no conclave de 2005, com a idade de 78 anos e 3 dias, sendo o sucessor de João Paulo II, e sendo sucedido por Francisco. O último Papa com este nome fora Bento XV, que esteve no cargo de 1914 a 1922, e pontificou durante a Primeira Guerra Mundial. Ratzinger foi o primeiro decano do Colégio Cardinalício eleito Papa desde Paulo IV, em 1555, o primeiro cardeal-bispo eleito Papa desde Pio VIII, em 1829, e o primeiro superior da Congregação para a Doutrina da Fé a alcançar o pontificado, desde Paulo V, em 1605.
Bento XVI foi o primeiro Papa, desde João XXIII, a voltar a usar o camauro, uma espécie de gorro usado por um Papa, e comumente utilizou mulhos, calçado vermelho usado pelo Papa. Também foi o primeiro pontífice a visitar um museu judaico. Renunciou em 28 de fevereiro de 2013, justificando-se em sua declaração de renúncia, que as suas forças, devido à idade avançada, já não lhe permitiam exercer adequadamente o pontificado. O Papa Emérito Bento XVI morreu em 31 de dezembro de 2022, às 9h34 do horário local, após apresentar uma rápida deterioração de sua saúde, em consequência da idade avançada, nos dias seguintes ao Natal. Sua morte foi confirmada pelo secretário de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. 266, Papa Francisco, 2013 aos dias atuais, o Papa da Simplicidade e do Diálogo. Francisco é o primeiro Papa latino-americano e jesuíta, trazendo um novo enfoque pastoral e social para a Igreja, prioridade aos pobres, enfatiza a luta contra a pobreza e as desigualdades sociais. Encíclica Laudato Si 2015, defendeu a proteção do meio ambiente e o combate às mudanças climáticas. Reformas na Cúria Romana, trabalha para tornar a administração do Vaticano mais transparente. Diálogo interreligioso, buscou aproximação com outras religiões, especialmente o Islã e o judaísmo. Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, é um sacerdote católico que serve atualmente como o Papa e soberano do Estado da Cidade do Vaticano, além de ser o primeiro bispo de Roma a ser membro da Companhia de Jesus, jesuítas, o primeiro das Américas, o primeiro do Hemisfério Sul, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1200 anos. O último havia sido o Círio Gregório III, morto em 741, e o primeiro Papa a utilizar o nome de Francisco. Tornou-se arcebispo de Buenos Aires em 28 de fevereiro de 1998 e foi elevado ao cardinalato em 21 de fevereiro de 2001, véspera da festa da Cátedra de São Pedro, com o título de cardeal presbítero de São Roberto Bellarmino, por São João Paulo II. Foi eleito Papa em 13 de março de 2013. Na diplomacia internacional, ajudou a restaurar temporariamente as relações diplomáticas completas entre os Estados Unidos e Cuba, e apoiou a causa dos refugiados durante as crises migratórias da Europa e da América Central. Desde 2018, é um oponente vocal do neonacionalismo. Seu papado deu ênfase ao combate de abusos sexuais por membros do clero católico, tornando obrigatórias as denúncias e responsabilizando quem as omite. Apesar de sua saúde frágil atualmente, continua na liderança da Igreja Católica, como o do 166º Papa. De João XXIII a Francisco, o papado passou por profundas transformações, adaptando-se a um mundo em rápida mudança. Se João XXIII e Paulo VI reformaram a Igreja, João Paulo II a projetou para o mundo globalizado. Bento XVI reforçou a tradição teológica, enquanto Francisco enfatiza uma igreja mais próxima dos pobres e dos desafios contemporâneos. Cada um desses papas deixou um legado que continua a moldar o futuro do catolicismo. Se gostaram dessa série de vídeos, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.